Olha, poucas horas depois do Lula ganhar a eleição, o Bolsonaro foi perdendo muitos apoios. Mas um que eu não esperava que perdesse tão cedo é o apoio das igrejas evangélicas. A gente lembra que principalmente durante o segundo turno da eleição, as igrejas evangélicas foram um papel assim fundamental para o Bolsonaro diminuir tanto a distância para o Lula. Por quê? Porque eu avisei aqui várias vezes, olha, as igrejas evangélicas estão fazendo uma coerção eleitoral, eu não vou nem falar de assédio, é pior que assédio eleitoral nos eleitores, estão sendo coagidos a votarem no Bolsonaro. Quem não vota no Bolsonaro é expulso da congregação. E para muita gente que tem toda a sua vida social na congregação, isso é uma desgraça, a pessoa fica com muito medo. Fora a lavagem cerebral e a campanha que é feita todos os dias dentro das igrejas. As pessoas não vão mais para a igreja para louvar Jesus. Jesus ficou em segundo, terceiro plano. Elas vão para louvar a Bolsonaro. Falei isso aqui, expliquei. Ok. Mas olha, o Lula ganhou a eleição, aí a Folha resolveu chamar o Silas Malafaia para uma entrevista. Eu pensei, pô, na hora que eu li uma jornalista da Folha falando assim, entrevista com o Malafaia será publicada e tal, eu pensei, pô, vai detonar o Lula, né? Por que estão falando com o Malafaia? Ele vai só para ele detonar o Lula. E não é que não. O Malafaia falou que está orando pelo Lula. Pronto. E atacou o Bolsonaro. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Só que não foi só o Malafaia, não. Vários pastores de várias igrejas dessas que estavam fazendo campanha para o Bolsonaro ilegalmente começaram a atacar o golpismo do Bolsonaro e falar que estão hoje todos orando pelo Lula. Os caras já, olha, eles já estão fazendo um rebranding, né? Tá fazendo a remodelação da marca da igreja assim, ó. Velocidade da luz. Estávamos com o Bolsonaro, agora, estou orando pelo Lula. Por enquanto, orando. Já estou telefonando, além de orando para o Lula. E eles ficam nessa. E eles vão cada vez mais para o lado do Lula. Eu tô pasmo. O Bolsonaro está tentando agora, com bloqueios de estrada, falando para as pessoas protestarem na porta dos quartéis. O Bolsonaro está tentando aí o seu golpe, a sua versão do Capitólio. E nem dos pastores evangélicos, mas ele tem o apoio. Eu imagino uma coisa, se a eleição fosse amanhã, sem apoio desses pastores evangélicos, sem os apoios que o Bolsonaro perdeu nos últimos dias, apoios que ele não tem, se ele não tem a caneta BIC poderosa dele da presidência, o Bolsonaro não chega a 30% dos votos. É isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Esse é o tanto que ele está derretendo em poucos dias. Ele vai ficar só com o núcleo mais fascista dele. O Bolsonaro sai pequeníssimo dessa eleição. Vou te explicar isso tudo antes de um segundo. Eu peço que você se inscreva no canal. Chegamos aí a 1 milhão de inscritos e queremos ampliar, porque quanto mais inscritos tivermos, o que acontece é que o YouTube mostra o vídeo para mais gente que não é inscrita. E sabemos que durante o governo Lula, a grande mídia vai começar com seu arsenal de mentiras contra ele. Mas não tenha dúvidas. Espera algumas semanas, acaba essa lua de mel aí. Eles já esquecem como o Bolsonaro era, e se não esquecerem nas próximas semanas que o Bolsonaro está golpista, a partir de 1º de janeiro eles esquecem e partem para cima do Lula com tudo. Então precisamos aqui fortalecer as mídias independentes que vão falar a verdade. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, sobre os pastores. Olha só, Malafaia na Folha de São Paulo, você vai detonar o Lula, né? Aí a Folha começa a perguntar, o Malafaia diz, eu não me omiti, eu gravei, ele contou. Eu gravei 57 vídeos durante o período eleitoral. 57 vídeos. Então eu dei minha opinião. Eu tenho opinião. A minha igreja não tem opinião. A igreja está acima do... Ele falou, a igreja está acima dele. A igreja está acima do ser humano. Eu falei, é? Que coisa, porque ele, em vários dos vídeos, ele cita. Ele pode não citar a igreja, mas ele cita todo evangélico, todo isso, todo aquilo. Ele fala como o líder da igreja. Várias vezes. Inclusive, quando ele grava os vídeos, ele está onde? No escritório dele, que é o escritório de quem? Do dono da igreja. Ele tenta separar as duas coisas. Por que as pessoas te seguem? Porque você é dono da igreja. Senão ninguém te seguiria. Senão ninguém estaria assistindo o seu vídeo. Mas agora ele tenta separar. Não, aquela era só a minha opinião. A igreja, que fez inclusive campanha para o Bolsonaro, e eu lembro, eu fiz um vídeo aqui alertando. Eu fiz vários. Desde 2020 eu estava alertando isso, mas no final deu tudo certo, né? Eu fiz um vídeo aqui alertando, no comecinho do segundo turno, que a Folha, não, antes do primeiro turno, que a Folha tinha feito uma matéria, uma pesquisa em várias igrejas evangélicas. Foram lá em dezenas de igrejas. E aí constataram que 25% delas havia assédio eleitoral forte. E eu falei assim, eu lembro agora do dia, era 20 de setembro.
eu falei o seguinte, gente, na eleição de 2018, o assédio eleitoral começou só na semana da eleição. E foi um assédio muito forte, com campanha e tudo mais, demonização do Haddad, mas começou só na semana da eleição. Quer dizer que esse ano o assédio vai ser muito mais forte. E eu falei, vai ser muito mais forte. O desse ano não se compara. O assédio eleitoral de 2018 foi uma fichinha, foi uma gotinha no oceano que foi o assédio eleitoral desse ano. Esse ano foi assédio mesmo, foi mais que assédio. Eu falei, ó, vai ser difícil, viu? Vai ser muito difícil. O Bolsonaro vai subir entre evangélicos. E começou a subir. A nossa sorte é que ele chegou num teto dele lá, 75% entre os evangélicos. Era o teto dele. Tá. Aí, a Folha falou, ó, estão fazendo nessa igreja, nessa. Quase todas eram do Malafaia. Quase todas. E eu falei, olha, se tá em 25% da igreja já, vai chegar a 100% das igrejas já. Chegou. Agora esses mesmos pastores estão falando, não, a igreja não tem política. A igreja não tem opinião política. A igreja não se envolve com essas questões. Quem se envolve somos nós, pastores, mas separado da vida da igreja. O quê? Olha só. Pois bem, aí, pergunta, você vai aceitar um governo Lula? O Malafaia fala, olha, ele ficou até ofendido com a pergunta. Falou, como assim se eu vou aceitar um governo Lula? Ontem eu acabei a missa na minha igreja dizendo, vamos agora fazer uma oração pelo presidente Lula. E fizemos ali uma oração pelo presidente Lula. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelas pessoas, não são as pessoas que estão no poder, agora eu esqueci a palavra que é usada na Bíblia, mas enfim, pelas pessoas que estão ali em evidência, pelas pessoas em evidência, para que elas tenham uma vida tranquila. Eu falei, o quê? Essa mala tá orando pelo Lula. Imagina a carinha de bunda do Bolsonaro lendo a entrevista do Malafaia. Aí ele fala sobre orar pelo Lula e diz, agora todos os dias eu oro pelo presidente Lula. Presidente Lula. Aí, depois, perguntam para ele, mas e sobre as alegações do Bolsonaro? Aí ele detona o Bolsonaro, ele fala, olha, na minha vida eu aprendi, ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu, não tem essa não. Eu não vou embarcar em barco furado de ninguém. Mais ou menos assim falou o Malafaia. Sem provas. Tem que ter prova robusta. Não vem com conversa não, que eu não acredito. O Malafaia que 4 meses atrás, não, menos, antes do 7 de setembro, menos de 4 meses atrás, ele embarcava no discurso golpista do Bolsonaro. Ele era um dos que embarcava no discurso golpista. Quantos vídeos eu fiz aqui, dependendo, o Malafaia tinha que estar preso. Ele está embarcando em discurso que não pode. Agora, não. Ou o tamanho da mudança, isso, a entrevista que ele concedeu à Folha foi o quê? 48 horas depois do Lula eleito? O cara mudou, ó. É pra ver, o Bolsonaro é realmente o diabo. O Bolsonaro é o representante do diabo. O Lula é o representante de Jesus, porque já mudou da água pro vinho, o Malafaia. E os outros pastores também, todos falando em orar pelo Lula e tudo mais. Aí, segundo o Malafaia, poucos pastores ficarão do lado dele. Já está acenando, Lula, vem cá, Lula, vem cá. Alguns dos que estão já abandonando o barco furado do Bolsonaro. Ó, o Bolsonaro mandou lá o pessoal bloquear as estradas, ele fica em silêncio, mas é o gabinete do ódio quem está mandando. Eu fico irritado com a omissão da mídia quanto a isso. Se o gabinete do ódio manda, é o Bolsonaro que está mandando. Pois bem, o Bolsonaro mandou o pessoal bloquear estradas e tudo mais. Aí o que aconteceu? Os pastores também detonaram isso, falaram que isso é baderna, que isso não pode, que o cidadão de bem não faz isso, o cidadão cristão jamais faria isso. Tá. Conseguiu irritar muita gente onde ele ganhou. Tem várias cidades de Santa Catarina que já estão com desabastecimento, e em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os únicos locais onde eu estou vendo notícia assim pesada mesmo, de desabastecimento, de alguma coisa, não de tudo, mas faltou gasolina, gasolina é importantíssimo, está faltando insumo nos hospitais, a ambulância não consegue passar, são estados onde o Bolsonaro ganhou com 70% dos votos. Só ali que está tendo desgraça, no resto tem gente abrindo, a polícia, até porque não é tão bolsonarista, começa a abrir alguns pontos, pelo menos os principais, senão a torcida organizada abre, e ok. Onde o Bolsonaro ganhou com muito, eles estão sofrendo. Esse pessoal está realmente comendo pão que o diabo amassou. Então o Bolsonaro está murchando cada vez mais. Boas notícias. Investimentos voltando ao Brasil, Bolsonaro murchando, perdendo aliados, o golpismo do Bolsonaro cada vez menor. Ele está cavando a cova dele e muitos anos na cadeia. Falou.